Boa tarde, terceiro ano. Vamos para mais uma aula. Bom, vamos começar com a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos começar agora com a correção das atividades, né? Vamos fazer essa correção. Vamos começar com a página 60. Peguem seus livros. A aula hoje começa de português e depois a gente vai ter de ciências, tá? Bom, vamos começar a correção. Tem aqui, né? Leia a piada. Certo dia na escola, a professora pediu a Joãozinho: Joãozinho, fala uma palavra com a letra C. Joãozinho respondeu: vassoura. Mas onde está o C? Perguntou a professora. No cabo, respondeu Joãozinho. Paulo Tadeu, proibido para menores, as melhores piadas para as crianças. São Paulo, Matrix 2007. E aí tem letra A. Converse com os colegas e professor sobre o que o Joãozinho quis dizer a responder a pergunta da professora com a palavra vassoura, né? No caso, o que ele quis dizer quando ele falou vassoura? Ele, claramente, depois ele diz aqui, ó, ela pergunta, mas aonde está o C? E ele diz no cabo. Então ele falou vassoura, mas ele queria dizer especificamente, falar especificamente do cabo da vassoura, né? Em vez de ele falar cabo da vassoura, ele falou só vassoura. Então o que ele queria dizer era isso. Letra B. O objetivo do texto lido é provocar humor? Explique. Bom, a gente percebe que sim, né? Visto que ele se trata de uma piada, né? E acontece algo inesperado que desperta o riso, né? Porque veja, quando ela pergunta, mas onde está o C? E ele diz o cabo, você acaba rindo inesperadamente. Então, sim, tem aí tem a intenção de provocar humor. Segundo, com base na leitura do texto da atividade anterior, responda aos itens e identifique o nome de um ser em letra maiúscula. Aqui eu já consigo ver Joãozinho, né? Joãozinho é um nome de pessoa, automaticamente tem a letra maiúscula. E o nome de um ser com a letra minúscula. Também consigo ver a palavra professora. E aqui ele fala, por que um dos nomes identificados está iniciando em letra maiúscula e o outro em letra minúscula? O que eu já falei, né? Acabei falando. Joãozinho, ele é um nome de pessoa, logo ele é um substantivo próprio. Substantivo próprio começa com que letra, terceiro ano? Letra maiúscula. Por isso, Joãozinho é com letra maiúscula, é um substantivo próprio. Já a professora é um substantivo comum. Porém, quando eu digo assim, que a professora, né? Professora Tayara, olha, estou especificando, hein? Então aí eu já não sou mais só uma professora, eu sou professora Tayara. É um nome próprio, né? Tayara é um nome próprio. Olha, vamos lá então. Vamos para a segunda página, né? 61. E aí tem para vocês escreverem o nome de vocês, né, onde vocês moram, o nome do professor, e informar todos os nomes informados se iniciam em letra maiúscula. E sim, né, gente? A gente viu que nome de pessoas, nome de lugar, né, o nome do professor também vai ser nome de pessoa. Então, esses nomes são substantivos próprios, então começa com letra maiúscula. Então, essa é a explicação. Vamos para o quarto. Ler a notícia, a gente já leu esse texto, não foi? E a gente já tinha explicado que ela localiza no texto o nome da peça teatral, o nome da peça é A Bela Adormecida, o nome da cidade onde a peça se realizará, que no caso é Brasília. Bom, e o outro é o nome de dois personagens da peça anunciada. Bom, aqui tem a peça conta a história de Aurora e foi amaldiçoada por Malévola, dois personagens. E vamos lá, explica o motivo de todos esses nomes serem escritos com inicial em letra maiúscula. Mesma coisa que a gente já tem visto nos outros questionários, né? Nos outros quesitos. É substantivo próprio. Se é substantivo próprio, tem que ser letra maiúscula. Com a ajuda do professor, localize no trecho 3 substantivos comuns que façam referência direta ao evento A Bela Adormecida. Bom, vamos lá?
O espetáculo é um substantivo comum, né? A Bela Adormecida, cheira em Brasília. A peça também é um substantivo comum. E história também é um substantivo comum. Matamos a charada? Olha, a atividade de segunda-feira foi da 62 até a 66, não é isso? É de ortografia, para a gente treinar a nossa ortografia. Temos aí som de 6 cedilha. Perdão. 6 cedilha, eles têm um som, de certa forma, dependendo da letra, né? Parecido. Então, vamos lá. Leia a expressão a seguir, prestando atenção ao som das letras em destaque. Por exemplo, as cores, C com O vai ser có, né? Das estações, é C com O. Porém, com C cedilha, ele passa a ter o som de S, sons. Então, aí, ó. Qual das letras destacadas tem o mesmo som de S de sopa? Circule. A letra C com C cedilha, né? A gente já viu. E qual das letras destacadas tem o mesmo som de K? Píntia, que é a letra C. No segundo tem, no diagrama, encontre palavras que têm a letra C. Vamos lá? E aí tem várias letras, várias palavras, né? Olha, temos aí caminhar, cipó, achei também aqui cenoura, cuca, cocada, enfim, vocês vão ver todas que tem a letra C. Página 63. O quadro a seguir com as palavras que você encontrou no diagrama. Para isso, observe as sílabas. Então, assim, dentro das que a gente encontrou, eu vou dizer a vocês aí cada um, tá? Com C com A, a gente encontrou caminhar, capim, camisa. C com E tem cenoura, cebola, cereja. C com I tem cipó, cigarra, paciente. C com O, comer, cocada, coelho. E C com U tem cuca, curioso e escudo. E aí na letra B tem, volte ao item A e pinte as linhas do quadro da seguinte forma. De laranja, se as palavras têm C com som de K. De azul, se as palavras têm C com o mesmo som de S de sopa. Quando é com C, sem o C cedilha, o CE e o CI ele vai ter o mesmo som da C cedilha, né? Do som de S. Né? Veja, cenoura, cebola, tem o som de S, não é? Então, vocês vão riscar, vão pintar aí de laranja quem é com K e CO e Q, e azul quem é com C e Si, não é isso? Terceiro, em duplas, leiam em voz alta as palavras do quadro das atividades 2, prestando atenção às sílabas que tem C, depois responda os itens. Que vogais vêm depois do C quando ele tem som de K? Já respondemos, né? A, O e U. E as vocais que vêm depois do C, quando ele tem mesmo som de S, é I. 4. Leia em voz alta as palavras do quadro. Caçador, cegonha, cidade, aço, açúcar. Pinte de verde as sílabas que têm C cedilha. Depois leia a explicação presente no quadro. Então, vocês vão ler todos que têm C cedilha. E tem aqui, ó. Cedilha é o sinal colocado na letra C em palavras como caçador, aço e açúcar. Por isso, a letra C cedilha, que é um C com cedilha, chama C cedilha, tá? Então, a gente sabe que o C, ele é assim, né? C. Mas quando eu coloco o sinal de cedilha, aí ele vai virar o C cedilha. E C cedilha tem som de S. Toda sílaba que vier aí com C cedilha vai ter som de S, tá? C cedilha tem som de S. Na letra B tem, em as cores das estações, que palavras têm C cedilha? Bom, temos aí só estações, né? A letra C responde oralmente, o C cedilha tem som de K ou som de S. Oralmente, não precisa escrever. Como a gente já viu, tem som de S, tá? Vamos para a próxima página, página 64. Observe as palavras do quadro. Tem aí braço, moça, coração, cabeça, enfim. Circule as sílabas que têm C cedilha. Vocês circulam. Pinte as vogais das sílabas circuladas. E depois responda. Usa-se C cedilha antes de que vogais? Olha,
Vai ser uma questão de mata-mata. Vou chamar de mata-mata isso, tá? Se o C com E e o C com I tem som de S, quais seriam as outras vogais que eu precisaria de um cedilha para que tenha som de S? É simples, né, gente? O A, o O e o U. Porque ele sozinho não fica com som de S, fica com som de K, não é isso? Mas quando eu coloco o cedilha, vou colocar aqui o cedilha, ele passa a ser Sá, Só, Su. Então ele passa a ter som de S. Então as vogais que precisam utilizar C cedilha para ter som de S é A, O e U. Próximo aqui, escreva V verdadeiro ou F falso. O C cedilha pode aparecer em começo de palavra? Falso. Não pode. C cedilha não começa no começo de palavra, tá? Você nunca vai ver uma palavra começando C cedilha. Então, se por um acaso tiver um momento em que vocês estiverem em dúvida se é C cedilha ou não, é começo de palavra? Então não é, já descarta, tá? O C cedilha nunca aparece em começo de palavra. Bom, se o C cedilha pode aparecer em começo de palavra, a gente já viu que é falso. Esse a gente sabe que é verdadeiro, né? Porque nunca aparece, tá? E aqui tem recortes regionais e revistas, palavras que têm uma letra C com som de S e de doce, com som de S de doce, e palavras com C cedilha. Coles no espaço a seguir conforme a indicação. Capriche. E aí vocês vão fazer a colagem. Na 65, a gente já vai trabalhar aí com sílabas GEG, GEG. GEG com G e GEG com J. E temos aí, imagine que você vai ajudar a organizar o lanche da semana em casa ou na escola. Para começar, leia o cardápio. E aí tem cardápio, segunda-feira tem doce de jaca, pão com requeijão, torta gelada, pão com gergelim e assim vai. Virando a página, indo para 66, tem dizendo assim: pinte no cardápio as sílabas que tem J e G. Bom, jaca é com J, jão, né, do requeijão, gelada com G, gergelim com G, queijadinha com J, requeijão, cereja, queijo, figo, manteiga. Essas são as sílabas que tem G ou J. Complete o cardápio com algumas das frutas do quadro. Atenção na escolha das palavras de acordo com o som das letras que você pintou. E aí você vai colocar aqui de acordo com o que você pintou. Por exemplo, segunda-feira entraria aí, tem jaca e jão, né? Então é com J. Entraria laranja, maracujá, jabuticaba, cajá, caju, jamelão. Já no outro tem torta gelada e gergelim com G. Pode entrar aí tangerina, por exemplo, né? Então vocês vão ver de acordo com a letra, né? Se é J ou G, e aí vocês estão completando, tá? Pronuncie em voz alta o cardápio da terça-feira e da quinta-feira, comparando o som das sílabas que tem G. E aí tem letra A. O que você notou de diferente com relação à letra G? Marque com um X as palavras em que a letra G tem... desculpa, gente. O que você notou de diferença com relação à letra G? Discuta a diferença com os colegas. No caso terça e quinta. Ó, torta gelada e pão com gergelim. Quarta-feira tem queijadinha e pão com requeijão. Vocês percebem que tem o mesmo som, não é? Queijadinha, gergelim. É o mesmo som, não é? A gente percebe que é o mesmo som. Então, todos têm o mesmo som de J. E no quadro a seguir, circule as sílabas que têm uma letra G. Marca um X as palavras em que a letra G tem som de J. Gato tem som de J? Não. Geladeira? Tem. Girassol? Tem. Gola? Não. Agulha? Não. A gente já viu, inclusive, já trabalhou. A gente está retrabalhando, né? Tá trabalhando um pouco mais essa situação de ortografia, porque a gente precisa ficar craque. Sair no terceiro ano sabendo manjar
quem é G. Né? Quem escreve com G, quem escreve com J, mesmo que ambos em algumas palavras tenham o mesmo som. Letra C, reveja o uso do G. A letra G tem som de G antes das vogais A, O, U. Exemplos, acelga, trigo, cogumelo. A letra G tem som de J antes das vogais E e I. Exemplos, vagem, gengibre. Agora, na letra D aí, agora escreva mais um exemplo para cada coluna a seguir. Atenção! No exemplo que você criar, a letra J pode estar em qualquer sílaba. E é uma resposta pessoal, vocês vão colocar aí. Letra E, para finalizar, escreva V, verdadeiro, ou F, falso, consultando o quadro de que você leu no item C. O G tem sempre som de J? Não, né? Depende das vogais. Falso. O G só tem som de J quando forma a sílaba com A ou O? Também não, é falso. Ele tem som de J quando é com E e com I. O G só tem som de J quando forma a sílaba com E ou I? Aí sim, verdadeiro. Então a gente corrigiu aí a nossa atividade, tá? Bom, vamos agora para a aula de ciências. Peguem um livro e coloquem na página 236, tá? 236. Temos aí animais e a nossa saúde. E temos aqui algumas explicações. Você já viu um animal doméstico infestado por pulgas? Já, né? Provavelmente. Acompanhe a leitura, tá bom? Neste capítulo, vamos estudar mais detalhadamente alguns animais parasitas e alguns animais peçonhentos. Você já viu um animal bem pequeno, como uma pulga? E um carrapato? Troque ideias com os colegas e desenhe uma folha de papel à parte. Como você imagina que sejam uma pulga e um carrapato? Essa atividade eu quero que vocês façam, tá? Essa aqui de desenhar. Vocês vão desenhar numa folha, né? Uma pulga ou um carrapato, como vocês imaginam que eles sejam. Faça um desenho no caderno para representar um animal parasita em ação. Você sabe que cuidados tomar com certas aranhas e serpentes? Então, tudo isso a gente vai aprender agora nesse capítulo. A gente vai ver como lidar com os animais e a nossa saúde, né? O nosso bem também, porque tem animais que são peçonhentos. O que significa animal peçonhento, tia? Animais que têm veneno, animal que faz mal pra gente, tá? Que tem aquele veneno que pode geralmente nos matar ou no mínimo causa muitos danos. Então, vamos aprender um pouco mais pra gente identificar e correr quando vê esses bichos, tá bom? Olha, a gente não vai fazer essa atividade prática agora, tá? Mas aí a gente pula para 238. Temos aí animais parasitas. Vamos ler juntos? Vamos estudar alguns animais parasitas, de que se alimentam e como evitá-los. Você sabe que cuidados devemos ter com os animais de estimação? Leia a entrevista com o veterinário e veja o que esse profissional tem a nos dizer sobre o assunto. Hora da entrevista. E aí tem assim, o que faz um médico veterinário? O médico veterinário cuida da saúde dos animais. Ele ajuda nos tratamentos preventivos, faz consultas, indica o uso correto de medicamentos e, quando necessário, realiza cirurgias. Médico veterinário é a mesma coisa que o nosso médico, tá? Inclusive, tem médicos veterinários especializados da mesma forma que a gente tem. Por exemplo, a gente vai para um clínico geral dizendo assim, doutor, estou enxergando muito bem não, é uma coisa errada. Ele vai dizer, você vai para o oftalmologista. É um médico que é especializado nos olhos, na saúde dos olhos, para poder saber exatamente o que você tem, porque eu sou um clínico, eu sei no geral, mas precisa de algo mais a fundo, mais especialista. Então, o veterinário é a mesma coisa, ele cuida dos bichinhos, né? E a ideia aí de cuidar é a mesma de um médico, é ver o que tem, o que deixa de ter, passar medicamento correto, né? A gente não deve estar se automedicando, nem automedicar o nosso bichinho. Tem que levar para o veterinário, tá bom? Aqui tem também, além das pulgas, quais animais podem incomodar bastante os nossos bichos de estimação? A resposta foi, parasitas como o carrapato e o piolho podem ficar sobre os animais, sugando-lhe o sangue, assim como fazem as pulgas. Além disso, certos vermes podem ficar dentro do intestino do animal e prejudicar bastante a saúde, né? A sua saúde. Por que os parasitas fazem isso? Bom, um parasita é um ser que vive sobre ou dentro do outro ser vivo, conhecido como hospedeiro.
Muitos parasitas prejudicam o hospedeiro, sugando-lhe o sangue. É assim que eles obtêm o alimento de que precisam. Eu vou fazer um desenho aqui bem louco, só para a gente ter uma ideia sobre essa história de hospedeiro e parasita, tá bom? Olha, só para vocês terem uma ideia. Vou fazer um cachorrinho aqui, que não vai ficar muito legal, mas a gente vai tentando. Ih, já começou errado. Juro a vocês que isso era para ser um cachorro, tá bom? Não rolou. Vamos fazer um cachorro normal aqui mesmo. Gente, não dá. Vou fazer gatinho, tá? Pronto. Gatinho é menos feio. A gente bota aqui, ó, 2 patinhas, um rabinho. E o gatinho ficou menos feio. Venhamos e convenhamos. Ficou menos feio. E aqui, vou desenhar uma pulga também, que eu não faço a menor ideia de como seria, mas vamos tentar desenhar. Acho que a pulga é menorzinha assim, né? Acho que a pulga é tipo assim. Vamos lá? A pulga, ela vai ser o parasita. Já o gato vai ser o hospedeiro. A pulga, ela se aproveita do gatinho, né? Ela se instala nele, sugando o sangue dele. Então, ela se chama de parasita. E ele de hospedeiro. Ele é hospedeiro porque está hospedando ela, ainda que ele não tenha chamado ela para ficar na casa dele, né? No momento, alguns bichinhos dizem, olha, vem cá, fica aqui, pode me sugar, fica à vontade. Isso não acontece, mas ainda assim ele é chamado de hospedeiro porque ele está ali carregando, né? Seja na pele ou, no caso de uma verme, por exemplo, dentro dele, no intestino dele. E o parasita é aquele que não faz nada, chega na casa dos outros sem ser convidado e ainda quer comer do bom e do melhor. E ainda prejudica o ser humano. Então é isso, gente. Parasita é isso. Parasita é aquele bichinho que vai chegar no outro bichinho, vai ficar nele, não pediu para chegar nele, não disse assim, olha, eu vou me acomodar aqui nesses seus pelos sedosos. Não, ele chega, se instala, se alimenta do sangue do bicho e é assim que ele vive, parasitando. Esse é um parasita. Então, brincadeiras à parte, pulga, carrapato, eles vão ser parasitas porque eles se aproveitam de algum ser, né? Eles se utilizam de um ser, né, para sobreviver. E já quem recebe esses parasitas é chamado de hospedeiro. Foi só uma brincadeira para a gente tentar entender melhor, tá? Vamos voltar para o texto? Que cuidados podemos tomar para evitar que isso aconteça? O cuidado básico é com a higiene do animal. Além dos banhos, existem produtos especiais que ajudam a prevenir a infestação dos parasitas. Afinal, é muito melhor evitar que o animal seja parasitado do que ficar tratando dele depois que a saúde já foi comprometida. E tem aqui o que a gente já tinha dito, não dê remédios ao seu animal sem consultar médico veterinário. Inclusive, gente, tem a doença do carrapato, né? A gente tem que cuidar dos bichinhos para que eles não ocorra deles pegar um carrapato, ele está infectado, porque é complicado essa doença, viu? É complicado. E aí a gente vai para a atividade. Temos aí a atividade da página 239. Vou dizer a vocês até onde ela vai. 239 até a 241. Vocês vão fazer essa atividade em casa. Depois dessa aula, a gente vai ter a aula de animais peçonhentos. Então, eu vou tentar fazer algo que a gente consiga fazer de uma forma dinâmica. Principalmente se a gente já estiver tendo aula ao vivo. Mas, por enquanto, a gente vai ter que se virar do jeito que a gente está se virando. O que importa é que a gente está junto e a gente está correndo atrás de prejuízo, tá bom? Gente, a aula de ciências por hoje é isso. Façam a atividade, tendo dúvida, falem comigo. Tem algumas pessoas que estão com algumas dúvidas, algumas dificuldades. E eu estou organizando para fazer videochamada para tirar essa dúvida, tá? Estou tentando montar uma forma de falar com cada um de vocês para tirar dúvida, tá? Estou vendo como é que eu faço a questão do cronograma para ficar legal para mim e para vocês também. Porque vocês sabem que a gente tem que se preparar para dar a aula, a videoaula, para fazer. É uma forma de aula diferente da que a gente está acostumada, né? Então, assim, a gente não conta com a interação, por exemplo, de vocês. Então, tudo isso é vivido de forma diferente. Por isso... Pode fazer, por favor. Então, por isso, vamos com calma, mas a gente se organiza e vamos tirar essas dúvidas. Bom, é isso.
Realizem a atividade, qualquer dúvida é só falar, tá bom? Não deixem de falar comigo. Beijo e até a próxima. Até amanhã.